Com certeza, você já viu algum avatar feito por IA anunciando o produto. E também é muito provável que já tenha visto algum influencer ensinando a fazer esses avatares de IA, falando que é o futuro do marketing. Mas será que é isso mesmo? Ou é só mais uma outra forma de tentar te vender alguma coisa? Bom, recentemente eu estava assistindo um criador que eu gosto bastante e ele estava falando que o plano dele para 2026 era focar no desenvolvimento de vídeos cinematográficos feitos por IA. E na hora eu fiquei muito animada, porque seria muito bacana acompanhar o desenvolvimento desses vídeos por alguém que tem experiência no audiovisual. Então eu achei isso de uma perspectiva muito interessante. E não coincidentemente, nessa mesma época, a minha timeline do X começou a mostrar muitos criadores gringos ensinando a automatizar a criação de avatares de IA e anunciar os produtos no TikTok. E até aí, beleza, né? A IA parece realmente ser um futuro inevitável do marketing. Mas acontece que, uns dias atrás, eu vi uma notícia bem interessante falando da discrepância entre o que é percebido pelos executivos de marketing com o que é percebido pelos consumidores. Porque para os executivos, a receptividade desse conteúdo feito por IA, ela é ótima, super está funcionando. Porém, não é isso que realmente está acontecendo. As pessoas, na realidade, aparentam estar incomodadas com esse uso, se sentindo quase que manipuladas com esse tipo de conteúdo. Aí eu fiquei pensando, o que realmente é a IA aplicada ao marketing? Ela é inevitável ou é só mais um castelo de areia no marketing digital? E bom, essa não é uma pergunta fácil de responder, porque a gente precisa olhar basicamente por duas perspectivas para compreender melhor essa situação. A perspectiva do empresário / criador de conteúdo e a perspectiva do consumidor. Pelo ponto de vista do empresário, o uso da IA ela é sensacional, porque a gente está falando de redução de custos, a gente está falando de velocidade de produção e de escala. E o mesmo também se aplica aos criadores. Mas aí nem tudo são flores. Então, o uso excessivo dessa IA pode desgastar a marca no longo prazo, trazer uma rejeição dos consumidores, além de gerar uma dependência das plataformas que são donas dessas IAs que são utilizadas. O mesmo acontece também com os criadores, que podem ficar dependentes demais dessas ferramentas, além de produzir um conteúdo que não conecta mais com o seu público. E isso envolve diretamente a questão do empobrecimento estético. Já pelo ponto de vista dos consumidores, que no caso sou eu e você, supostamente com a IA a gente teria mais formas de interagir com uma marca e ter uma experiência mais personalizada, o que é pintado assim como um grande benefício disso. Só que em compensação, o excesso de IA vai cansar a gente cada vez mais. Além dessa questão da personalização ser praticamente uma invasão de privacidade. Porque, além de tudo, ela tem a capacidade de manipular os nossos processos de tomada de decisão. E isso tudo sem contar as questões legais desse uso da IA no marketing. Desde propaganda enganosa, onde o consumidor recebe algo totalmente diferente do que ele queria adquirir, propaganda discriminatória, onde um grupo de pessoas
excluído de lista de possíveis consumidores, até mesmo de fakes, onde a imagem de uma pessoa famosa pode ser utilizada irregularmente para fazer o marketing de algum produto. Mas, apesar disso tudo, não dá para negar o potencial que a IA tem de revolucionar o marketing. Porque do ponto de vista empresarial, ela é realmente revolucionária. E no ponto de vista do consumidor, é necessário controlar o que está sendo criado. Porque do veneno para o remédio, o que muda é a dosagem. E talvez esse seja o ponto-chave do vídeo. Dosagem. E o marketing, no geral, usa e abusa dos excessos. Dados coletados excessivamente, campanhas de marketing agressivas, gatilhos e mais gatilhos sendo usados nos consumidores. O que, além de tudo, é super incentivado pelas Big Techs, que elas se retroalimentam de tudo isso. Mas o engraçado é que existe um movimento que está ganhando força entre os profissionais do marketing, sendo inclusive um dos termos-chave de 2026. E ele se chama o uncheating. E o que é isso? É uma forma de tentar limpar a internet, de não saturar os consumidores, de adotar medidas sustentáveis de marketing e prezar pela qualidade ao invés de quantidade, de ser mais transparente e de procurar ter um relacionamento real com o cliente. Isso pode ser bem difícil de conseguir em época de inteligência artificial, né? Onde as ferramentas estão disponíveis para todo mundo. Mas, mesmo assim, é um movimento muito interessante de se acompanhar. Porque, mais que uma tendência, o uncheating é um sintoma avançado do que virou digital nos últimos anos. Excessos e mais excessos, a economia da atenção sendo proliferada, implantada e agressivamente monetizada bem embaixo dos nossos olhos. Só que é diferente de uma doença que é tratada de dentro para fora. Não há como combater essa cheatificação. Não quando são as Big Techs que controlam esse sistema. Porque tudo isso, ele é estrutural. As Big Techs se retroalimentam de toda essa sujeira. Então, se os incentivos não mudarem, só podemos esperar que a IA acelere ainda mais esse processo de cheatificação até esgotar totalmente as pessoas e causar uma implosão desse sistema, fazendo as pessoas procurarem por si só outras estruturas mais justas e menos invasivas. E agora, respondendo à pergunta inicial, talvez a inteligência artificial no marketing seja um inevitável castelo de areia, que é incrível até a onda derrubar. Bom, o que você acha das empresas que estão utilizando inteligência artificial no marketing? Comenta aqui embaixo. Eu sou a Cláudia e esse é o Circuito Vivo. Até mais!